projeto, tá? Como a gente falou, a gente tem aqui algumas possibilidades de criação. A gente pode criar clicando aqui em novo, tá? Ou pelo menu de aplicação, novo, project. Por aqui ele vai nos dar a possibilidade ainda de criar uma família nova, criar uma massa conceitual que serve para estudos de massa, criar ou abrir um o title block corresponde à prancha, né? O título da prancha, né? Aí permite que a gente crie, ou que a gente crie um símbolo de anotação, né, para o nosso projeto. Então a gente vai, nos casos específicos a gente vai trabalhar com o projeto, tá? Quando eu clico em New, ele vai abrir essa janela. Ele vai perguntar qual template que eu quero. Ele não, na realidade não vai perguntar. Eu posso selecionar o template que eu quero trabalhar, tá? E aqui eu preciso tomar um certo cuidado, que é no momento que eu for criar o meu novo projeto, eu tenho que me certificar de que eu estou criando de fato um projeto novo e não um template de projeto, tá? Porque o template de projeto ele é na realidade um arquivo, né, que traz algumas configurações, né? Ele vai alguns elementos ou alguns componentes já vão estar pré-carregados dentro do Revit, tá? Existem alguns templates disponibilizados aí na internet que são disponibilizados por cursos online, como o template do Arquetipo, que é do Matheus Azevedo, que é um template bem completo. Enfim, você tem aí algumas possibilidades, você pode estar comprando alguns templates. A Carolina Araújo, por exemplo, ela vende um template que é bem interessante, né? Traz algumas configurações para tipos diferentes de projeto. E em outro momento, em outra aula específica, a gente vai falar de forma um pouco mais aprofundada sobre o template, como a gente cria, que tipo de configuração a gente pode estar especificando, né, fazendo dentro do template, de modo que ele possa ser compatível ao tipo de projeto que você desempenha, que você desenvolve. Né? Na realidade, é, o, essa questão do template ela é uma questão um pouco delicada, porque ela vai variar de acordo com o escritório. Né? Cada escritório ou cada profissional tem um modo de trabalhar e, eventualmente, nem todas as informações que estão contidas dentro daquele template elas vão ser necessárias para o desenvolvimento do projeto ou para o tipo de projeto que você trabalha, que você desenvolve. Tá? Mas, para o nosso trabalho, né, para aquilo que a gente vai desenvolver agora no momento, a gente vai deixar aqui habilitado o project e a gente vai selecionar um template especificamente. Tá? No meu caso, eu vou selecionar o template padrão BR, tá? Que é um template padrão do Revit. Esse template, inclusive, que a gente vai estar carregando aqui, vejam que ele é um template antigo, tá? Ele é um template de 2010. Então, aqueles alunos que estiverem trabalhando com os computadores nos computadores da faculdade vão ter a possibilidade de estar trabalhando também a partir desse template, né? Porque ela é uma versão antiga, então vocês vão conseguir abrir no Revit 2013. E esse template a gente vai mostrar para vocês que ele traz aí algumas informações que são informações básicas que para o nível de projeto que a gente vai estar trabalhando agora, ele traz as informações necessárias que a gente vai estar precisando e utilizando no momento. Claro que a gente vai fazer algumas modificações, algumas alterações. A gente vai carregar algumas informações com o objetivo de compatibilizar com aquilo que a gente está trabalhando, com aquilo que a gente vai estar produzindo, tá? E, enfim, eu seleciono, né, clico em cima do template que eu quero e uma vez que ele esteja devidamente selecionado, eu vou clicar em abrir. Vejam que ele ainda não abriu, ele não abriu ainda a aba do Revit. Para o novo projeto, a gente apenas selecionou um novo template. Com o template selecionado, confiro sempre se eu estou iniciando de fato um novo projeto. Eu vou clicar em OK. Tá? Como eu mencionei para vocês, é uma versão antiga, né, produzida no Revit 2011. Então, toda vez que vocês abrirem um arquivo antigo em uma versão mais nova do Revit, você vai passar por esse processo de atualização. Tá? Então, ok.
Então, nós temos de fato o nosso arquivo está aqui aberto. Verem um detalhe, tá? Quando o projeto ele vai chamar de Project 1 ou Project 1, projeto 1, tá? Quando, a partir do momento que ele abrir o teu arquivo. E vejam também que isso é um parâmetro importante porque a gente vai ter condições de saber se a gente está trabalhando de fato com um projeto ou não com um template de projeto, né? Porque quando é um template de projeto, ele mostra a extensão, ele traz uma outra informação que a gente mostra depois com o template de projeto especificamente, tá? Então, antes de iniciar realmente iniciar o nosso trabalho, a gente vai lá no nosso menu de aplicação. Eu vou lá em Save As, né, ou salvar como, para aqueles que tiverem com a versão em português, tá? E aqui ele vai nos dar aqui as possibilidades de salvamento. Tá? Então eu vou salvar como um projeto. Vou selecionar no meu computador qual vocês selecionem a pasta de trabalho de vocês. No meu caso, vou salvar aqui. São muitas pastas, eu sei. Aula 3. Tá? E eu vou chamar. Caso eu estou pedindo para que vocês coloquem a turma de vocês, tá? Turma, underline, C, underline, nome, vou colocar aqui turma X, que no caso é a turma que vocês fazem parte, nome e sobrenome, tá? Por fim, coloquem A3, aqui que seria o nome respectivo à aula que vocês estão produzindo, né? Então, A1 seriam para as aulas anteriores. Não precisa renomear o arquivo anterior, tá? Então, só os arquivos seguintes a gente vai pedir realmente que vocês enviem dessa maneira, tá? Que vocês salvem o arquivo sempre com esse formato e aí vocês vão variando de acordo com a etapa da aula que vocês estiverem realizando, tá? Antes de salvar aqui, a gente tem aqui algumas opções. Aqui, não sei se vocês viram, mas em Options, eu vou clicar uma vez. Ele vai me dar algumas opções, né, de salvamento de arquivo, né, File, Save Options. E aqui a gente vai ter um controle relativo ao número de backups que ele vai produzir. A gente vai ver que dentro dessa pasta aula 3, ele vai criar uma série de arquivos com a numeração 001, 002, 003, que são justamente os arquivos de backup relativos ao trabalho que você está desenvolvendo. Eu recomendo que vocês deixem 3 backups. Esse salvamento, esses backups, eles não são salvos automaticamente pelo Revit. Tá? Vocês vão ver que, diferentemente de outros softwares, que esses backups eles de fato são salvos pelo software, pelo programa. O Revit ele não vai fazer isso. Ele vai te dar uma mensagem, vai aparecer uma janelinha durante o teu processo de trabalho que vai pedir para perguntar se você já não quer salvar, né? Na realidade, o que você vai definir é o tempo em que essa janelinha ela vai aparecer. E aí toda vez que você salvar, ele vai te gerar um arquivo de backup. Então, eu recomendo realmente que vocês trabalhem no máximo com 3 arquivos de backups, mais do que o suficiente, até porque os arquivos Revit eles são arquivos bem mais pesados, então é importante que a gente controle um pouco a quantidade de backups que você vai estar salvando, até para que você não otimize, né, o espaço, né, que vocês têm dentro da máquina de vocês, tá? Então eu vou salvar. Reparem que evidentemente o nome do arquivo vai alterar, tá? Então aqui está aqui, turma X, Félix Alves, A3, floor plan ou plano de nível, tá nível 1. Vejam que como é um template em português, ele traz os meus níveis, as minhas configurações em português. O tipo de pré-configuração que a gente tinha mencionado anteriormente, que ele vai trazer, são configurações como nível, tá? O Ceiling Plan é a planta de forro, tá? Depois a gente vai mostrar que é importante ter alguns cuidados quanto a isso também. A gente tem as elevações, tá? Ou seja, as fachadas norte, leste, norte, sul, leste, oeste. Além disso, ele eventualmente
traz aí algumas famílias já carregadas dentro do projeto, tá? Como no caso famílias de portas. Ele traz algumas paredes, tá? Algumas paredes já prontas, tá? Já devidamente configuradas, algumas paredes genéricas, algumas cortinas ou peles de vidro também já pré-configuradas. Ele traz alguns materiais já prontos, tá? Antes da gente... Então, essa é a função principal do template, né? Que justamente ele vai trazer essas informações já prontas. Esse template especificamente ele não tem, por exemplo, pranchas prontas, né? Então, no caso, é uma coisa que vocês podem estar inserindo já dentro do template de vocês, é a prancha ou as pranchas, os formatos padrões de prancha com as quais vocês trabalham já com uma maior frequência. Assim como algumas tabelas, né? Tabelas de esquadria, tabelas de materiais, né? Tabelas diárias. Algumas tabelas elas já podem estar meio que pré-configuradas, de modo que à medida que você vai desenvolvendo o projeto, essas informações elas já vão sendo compatibilizadas, elas já vão sendo preenchidas automaticamente, né? Então, o template ele realmente tem essa função de otimizar o processo de trabalho, tá? Bom, a gente já tem aqui o nosso arquivo principal, a gente já tem algumas informações já pré-carregadas. Antes da gente dar continuidade, a gente ainda vai estabelecer, né, algumas, algumas informações, né? A gente vai definir algumas informações. No meu caso, a gente vai estabelecer, pegar um endereço no Distrito Federal. Isso porque essa informação é importante porque a partir dela a gente tem condições de as simulações ambientais, a animação solar, por exemplo, que a gente vai estar produzindo dentro do Revit, vai utilizar essas configurações, tá? Então é importante, né, que a gente configure, né, o local que a gente está trabalhando, né, habilitar o uso Daylight Saving Time, que evidentemente ele vai utilizar essas informações de iluminação, as informações locais para simular a luz, né, dentro do ambiente. O endereço aqui é meio genérico, a gente pegou no Lago Sul, que é uma região, enfim, um espaço, uma área em que a gente poderia estar tendo esse tipo de edificação aqui dentro do Brasil. Poderia ser em outro local, mas a gente, didaticamente, a gente está escolhendo esse espaço especificamente. Tá? Vou dar um OK. Bom, uma vez que eu tenho essas configurações iniciais, uma outra coisa que eu vou configurar são as unidades de trabalho. Tá? Eu particularmente prefiro trabalhar com centímetro. Tá? O centímetro ela é uma unidade uma unidade que para a escala da arquitetura ela é mais interessante, né? Porque o edifício na realidade ele deve ser detalhado pelo menos na escala de centímetro. Tá? Embora a gente saiba que muitos projetistas, muitos arquitetos prefiram trabalhar com a unidade métrica, quer dizer, com metros. Vamos configurar isso, tá? No nosso caso, como eu sei que a maioria de vocês está habituado a trabalhar com metros, a gente vai trabalhar com metro, tá? A gente vai habilitar duas casas decimais, tá? Essas opções a gente vai deixar tudo desmarcado, tá?
Suppress Trailing Zero, ele serve justamente para, quando ele está habilitado, ele vai suprimir o zero antes da vírgula, tá? Então, que não é a nossa situação, não é o nosso desejo. A gente, de acordo com as normas de representação gráficas brasileiras, pelo menos, a gente representa todos os numerais, né, todos os algoritmos dentro das nossas cotas, dentro das nossas informações de área, tá? Vou dar um OK. A área eu vou deixar em metro quadrado, tá? No entanto, vou acrescentar duas casas decimais, tá? As unidades metro quadrado, a gente tem outras unidades, no caso, na nossa realidade, que a gente mais está habituado a utilizar realmente é o metro quadrado. O volume a gente vai deixar em metro cúbico, a angulação em graus. O slope ele corresponde à inclinação. Essa inclinação ela se refere a rampas, ela se refere a inclinações de cobertura, tá? Entre outras medidas especificamente, né? Então, construtivamente falando, essa inclinação no Brasil ela é representada por meio de porcentagem, tá? Então, a gente vai habilitar lá percentuagem. Densidade de massa e currency a gente não vai alterar, tá? Essas a gente vai deixar por enquanto desta forma, tá? Aqui eu tenho como estabelecer qual é o formato que a gente vai estar trabalhando, tá? Se eu vou trabalhar com ponto, depois, ou se eu vou trabalhar com vírgula, tá? Nas minhas casas decimais, tá? E no caso, para a gente aqui, o mais usual é trabalhar dessa forma, tá? Onde a vírgula é utilizada para separar casas decimais, enquanto que o ponto ele é utilizado para separar milhares, né? Então a gente vai estar trabalhando dessa maneira. Essas configurações, se a gente já tivesse feito e realizado e salvo no nosso template, a gente não teria necessidade de estar fazendo isso agora. A gente está fazendo esse procedimento agora porque essa informação ela não está salva no nosso template, tá? Depois a gente vai mostrar como a gente faz isso, como a gente poderia estar fazendo isso de modo que isso não precisasse, de modo que não houvesse a necessidade de a gente fazer isso toda vez que a gente abrisse um projeto ou um arquivo novo. Bom, dando continuidade, dentro do menu Insert, a gente tem aí algumas possibilidades, né? A gente tem um link, que permite que a gente linke arquivos externos dentro do arquivo que a gente está produzindo, né? Que a gente está trabalhando. E a gente tem a abinha de import, que permite que a gente importe arquivos para dentro do nosso projeto, né? Inclusive, se a gente for utilizar um arquivo CAD como referência, por exemplo, a gente vai utilizar o import CAD. A gente vai trazer a informação DWG para dentro do nosso arquivo de trabalho. Não é o nosso caso. No nosso caso agora a gente está trabalhando especificamente com a importação de imagem, tá? Então a gente vai clicar aqui em Image. Evidentemente você vai localizar a imagem dentro do seu computador, né? No caso a nossa imagem ela está aqui. Eu vou mandar ele abrir. Vejam ou percebam que esse arquivo, né, ele vai vir vinculado, né, ele vai estar associado ao cursor, né, do mouse. Por enquanto, eu vou clicar, né, tentar centralizar isso de forma um pouco visual mesmo, tá? Dentro da minha área de trabalho, tá bom? Vejam que a informação que a gente vai precisar para essa etapa inicial é basicamente as nossas plantas baixas, tá? Vejam também um outro detalhe, que eu importei a imagem para dentro da minha planta do nível 1, tá? Então, que é o nosso, pelo menos a princípio, né, seria o nosso nível térreo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mover essa imagem de modo que essas plantas baixas elas ficassem de fato centralizadas, né, dentro do nosso projeto. Então, eu vou clicar em cima da imagem,
o Revit ele vai entender que eu quero arrastar, né? Então eu vou tentar posicionar, vai ser um pouco no olho mesmo, por enquanto, tá? Vou dar um zoom in. Vejo que a imagem ela tem uma resolução muito boa, então ela vai de fato permitir que a gente consiga extrair algumas informações específicas do nosso projeto. Então, com a imagem dentro do nosso projeto, tá? Dentro da abinha de modificar, eu vou selecionar o meu comando de escala, tá? Então vou clicar lá uma vez. Ele vai pedir que a gente selecione um objeto. No meu caso, eu vou selecionar a imagem. Vejam que o Revit ele ele ilumina, né, os elementos que são selecionáveis dentro da tela, tá? Vou clicar uma vez. Vejam que ele ainda não habilitou as ferramentas específicas do comando de escala, tá? Justamente porque eu preciso clicar Enter para ele encerrar a seleção. Então, percebam que o meu cursor ele muda um pouco, tá? Ele acrescenta esse pontinho. Justamente esse pontinho ele corresponde ao centro de ao centro de ao centro a partir da qual a escala, né, sobre o meu objeto, sobre a minha imagem, ela vai ser aplicada, tá? Então, no meu caso, eu vou usar como referência a largura dessa porta do banheiro, tá? Então, eu vou considerar aí que a largura da porta do banheiro, ela deve ter algo aí em torno não, uma boa porta de banheiro, ela deve ter pelo menos 75 centímetros de largura, né? De 70 a 75 centímetros, tá? E aí, no caso, a gente vai usar essa referência, né? Então, eu vou pegar um ponto. Vejam que estou dando um zoom in com o scroll do mouse, tá? O zoom out para trás, ele vai dar um zoom out. O zoom in, de eu usar o scroll para frente, né? Ele vai aproximar, né? Ele vai aproximar ele vai dar um zoom maior dentro da minha imagem, tá? Mas assim, o que precisa ficar, o que vocês precisam ter em mente é o seguinte, que no meu caso esse desenho, ele é um desenho que tem uma certa relação de proporção, porque ele foi feito utilizando os instrumentos, né? Ou seja, escalímetro, régua, esquadro, né? Então, de modo que esse desenho, ele tem aí, os elementos ele tem aí uma certa relação de proporção entre o desenho e a realidade. Então, para que vocês utilizem o tipo desse processo de trabalho, é importante que a imagem, ela de certo modo possua uma certa proporção, né? O que você tenha alguma medida de referência que você possa estar utilizando para estar aplicando esse fator de escala, tá? Então, no meu caso, como a gente tinha mencionado, eu vou escolher esse pontinho aqui. Vou trabalhar com uma escala gráfica, não vou trabalhar com escala numérica, tá? A diferença de uma para outra aqui, no caso da escala gráfica, eu tenho como digitar a dimensão que um determinado elemento ele teria que ter, enquanto que na escala numérica eu vou aplicar um fator de escala, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que essa imagem tivesse duas vezes o tamanho que ela tem originalmente, eu clicaria aqui, numerical, e digitaria dimensão de 2 e clicaria, né, no meu ponto de referência. Então ele iria dobrar o tamanho da minha imagem, tá? No caso da escala numérica, eu vou selecionar um objeto, né, vou clicar nele, depois vou clicar Enter para encerrar essa seleção. Vamos deixar lá marcado Graphical, marcar um pontinho, tá? Eu vou pegar a dimensão que essa porta tem atualmente, tá? Vou clicar. Vejam que a gente tem uma cotinha aí, tá? Uma cota, uma dimensão temporária no nosso projeto,
que nos dá aí uma medida de 1,70 de 1,76 m. Eu quero, como a gente tinha falado, que essa porta ela tenha 75 centímetros de altura. Então, como é que eu vou fazer para alterar isso numericamente? Eu vou digitar a medida, né, que eu quero. Vou colocar 0,75, tá? Lembrando que eu estou trabalhando em metro. Eu poderia também digitar 75 cm, que seriam 75 centímetros, que o Revit ele vai entender, ele vai fazer essa leitura a partir da abreviação da unidade, tá? Bom, para a gente conferir, vou clicar aqui em Measure. Eu tenho aí medida entre duas referências, tá? Pegar aí uma fita métrica, na realidade, que ele cria, uma fita métrica virtual. E vejam que ele agora ele tem uma dimensão 75 centímetros. Mais uma vez, como a gente não tem condições de pegar esses pontos exatamente, a gente vai ter sempre essa medida aproximada. No entanto, quando a gente estiver desenhando, a gente sempre vai tentar desenhar com uma certa precisão, né? A gente vai atribuir medidas específicas para para os objetos que a gente estiver desenhando dentro do nosso projeto, tá? Vou salvar. Vejam que a nossa planta baixa ela não está centralizada. Então vou clicar nela, vou centralizar ela de forma no olho, tá? Sem muita pressão também, mais uma vez, porque a gente está trabalhando com imagem, mas para que a gente possa estar aí, no momento que a gente estiver definindo desenhando o nosso projeto ele fique mais ou menos centralizado dentro da nossa área de trabalho, tá bom?